Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Segundo vídeo de hoje, diversos assuntos aqui, né? Alguns novos, outros requentados. As coisas se perfazem, né? Bom, renovação do Ryan, né? Renovação do Ryan. Importante, gosto muito desse jogador, é um garoto ainda. O Vasco tem histórico de queimar todos os seus crias, né? Não sou assim, repugno quem faz isso, até porque é um ativo, pode ser vendido aí, tem notícias que ele vale uma grana boa, né? É um bom investimento e gosto dele jogando pela direita, partindo na transição ofensiva, puxando às vezes para dentro para bater pro gol, ou criando jogadas por dentro e dando profundidade para o lateral, seja o Paulo Henrique, seja o Puma, né? Por exemplo, nos jogos que ele fez aí, nos últimos jogos, teve que voltar demais para marcar. Esse é o problema, né? Era assim com Paiva, é assim com Carille. O Vasco, quando bota, por exemplo, Nuno e Ryan, vamos colocar os dois, né? Estão voltando muito para marcar. Nuno marca um pouco menos, fica mais no meio concentrado. Ryan volta muito para acompanhar lateral, acompanhar o atacante oponente. Fica complicado mostrar serviço assim, né? Ninguém é um Gabriel Peck, né? Que o pessoal exorcizava, né? Gabriel Peck conseguia voltar, conseguia atacar, né? E tá aí. Foi um cria que foi banido do Vasco praticamente. Inclusive chegou a bloquear o Flávio Dias da atenção vascaína. Já falei isso aqui outras vezes, né? Porque batia na pessoa dele, o tal do Faísca também, que dá uma de bonzão, mas não defenestrou o garoto ao vivo, dizendo que não servia para jogar no Vasco, não servia para engraxar a chuteira do Vasco. Tá aí hoje, é um bom jogador lá fora e estaria ajudando pela direita como o Marlon ajudava pela esquerda, né? Mas isso é passado, vamos tocar o barco aqui, né? Coutinho e Adson. O Couto foi poupado contra o Corinthians, o argumento de que o Carille não quer perdê-lo, né? E o Verratti também, né? Posso colocar nesse balaio também o Verratti. Mas o assunto é Coutinho e Adson. Os dois, em tese, vão jogar aí contra o Sport no sábado. São boas aquisições do Vasco para o jogo, né? Tanto o Adson pela direita, jogando por dentro, tanto o Coutinho aí, numa evolução. Vamos aguardar que essa evolução continue, não pare por aí, né? Perdeu muitos gols contra o Puerto Cabello. Tem que treinar mais finalização, Coutinho, né? Você perdeu com a perna direita, perdeu com a perna esquerda, perdeu de cabeça. Tem que treinar mais finalização, né? Não podemos aqui dizer que o Coutinho não é um jogador diferenciado, mas não é aquele jogador do passado também. O jogador de 2025 agora tem que treinar finalização, né? O Vasco tem uma grana aí para receber do Santos, 6,8 milhões. Vamos arredondar para 7 milhões. Talvez seria bom dar uma pesquisada aí no plantel do Santos para ver se tem alguém que interessaria ao Vasco, alguma posição carente aí, né? O Pedrinho falou que estava precisando urgente de zagueiro, meia e primeiro volante, né? Não sei se seria uma boa. Agora, para receber tá difícil, né? Já tem um tempo aí, se refere ao Natan, não sei se o Vasco vai receber esse dinheiro tão cedo, se não seria interessante fazer algum tipo aí de aquisição de algum jogador do Santos, né? Talvez complementando a diferença e tal. Vamos ver. Comentem aí, por favor, que a opinião de vocês é muito importante, né? Outra notícia, né? Se jogar mal contra o Sport, o Vasco não for bem e tal, né? Carille vai ser mandado embora, Carille que vai cair e tal. Uma perguntinha, né? Já venho falando isso aqui, longe de defender o Carille, né? Mas o Vasco perdeu muitos gols contra o Puerto Cabello. Tem um amigo meu que mandou um áudio com a pronúncia, mas eu não consigo falar, né? Espanhol, inglês, não entra a pronúncia não sai, né? Até leio e tal, entendo no filme, mas a pronúncia é horrível, né? E aí
o Vasco perdeu muitos gols contra o time venezuelano. E aí vamos supor, o Vasco criou bastante contra o time venezuelano, criou bastante, perdeu bastante gols. E aí, se criar contra o Sport, perder gols, não for ameaçado na zaga, mesmo assim cai, né? É uma coisa a se pensar aí. Outro tema, e essa análise é muito mais complexa, né, do que um simples resultado. Longe de defender o Carille. Estou aqui querendo o comentário dos senhores. Um outro tema, 10 jogos pela frente e apenas 2 em São Januário. Vamos aí ver, né, a questão do plantel. Pedrinho falou que estamos entre os 8 melhores elencos do Brasil e tal, né? Travei aqui que bloqueou o plural de plantel, né? Não falei para não errar. Pedrinho falou que nós estamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, né? Então, vamos ver aí se é verdade. Serão 8 jogos fora, né? Pela Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileira. Vamos ver aí se a robustez nessa fala, se realmente o elenco aí está entre os 8 melhores. Já avisei que não, estou sendo criticado aí, né? Teve um rapaz que entrou aqui, falou, sou totalmente contrário à sua opinião e tal, blá blá blá. Aí disse 6 ou 7 times que o Vasco é melhor. Sim, eu falei que o Vasco tem dificuldades com 12 times, talvez 13, né? E ainda citou o Fortaleza, que ano passado foi só G4. Vamos ver aí, né? Não sou de conjecturar e nem de fazer bater divergência. Falo um comentário aqui, faço um comentário aqui, há uma insurgência, uma insurreição, ótimo. O canal é para isso, né? Cada um pode ter a sua opinião, podemos conviver com opiniões diferentes, né? E falando aí com relação ao elenco, talvez possa ficar aí pontuado que o Vasco precisa realmente de reforços urgentes na segunda janela de transferência, que começa agora, salvo engano, no dia 2 ou 10 de julho, né? Para o restante do campeonato. Vamos sonhar aí para que o Vasco ainda continue na Sul-Americana, na Copa do Brasil, para arrecadação, né? É importante que o Vasco se mantenha nas competições para arrecadação. Sempre bate nessa tecla, né? Televisão, bilheteria, patrocínios pontuais, pontuar em campeonatos, estar sempre jogando campeonatos internacionais, tentar uma Libertadores ano que vem. Isso é importante o tempo inteiro, né? Bom, com relação aqui a outros temas, né? O Carille poupou, né, contra o Corinthians já. Achei cedo ele ter poupado contra o Corinthians. E levando esse comentário agora para o item anterior que eu falei, né, com relação a 10 jogos fora, ou melhor, 10 jogos que o Vasco vai jogar agora, os próximos 10 jogos, 8 fora de São Januário. Vamos ver se realmente quem vai poupar, né, se não vai poupar. PH e Verrete, já falei, parece que tem preparadores físicos que não pertencem ao Vasco. Parece que eles jogam em outro time, que não Vasco, porque os outros têm deficiência na preparação física e o PH e o Verrete parece que jogam numa outra sintonia, né? Que bom que acontece isso. Mas temos que ver aí também a questão da fisiologia para não perder jogador algum, né? Nem o Verrete, nem o PH, porque é o que tem. Não adianta falar mal aqui, reduzir e tal, é o que tem. Não tem jeito, né? Couto, né? Couto está vindo numa ascensão aí, já falei, perdeu bastante gols contra o Porto Cabede, tem que treinar finalização. Verrete tem uma saúde de ferro. Vamos ver aí em quantos jogos esses 2 jogadores aí, né, o Couto, o Verrete, vão ser poupados, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, vamos aguardar um bom jogo contra o Sport, né, em São Januário. Parece que o tempo vai ficar meio chuvoso, não é o que a gente gosta, no que a gente prefere, né? Mas vamos ver, parece que a previsão é de chuva para sábado. Vamos aguardar aí para que o campo esteja em boas condições, para que haja uma boa partida, que o Vasco continue na sua evolução, né? Criando bastante, não dando chance ao Sport, né? Com gols perdidos à torta e à direito, em contumácia. Vai ser só culpa do Carille ou também dos jogadores?
é um ponto a se pensar, hein? Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando for ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.